e estende isso aí, beleza? Olha essa questão, meus queridos. Se a raiz de 18 é um número inteiro, então é correto concluir que o número a sobre raiz de 2 é? Só para não ficar sacanagem. Essa questão foi anulada. E aí eu vou dizer o porquê, tá? Olha só. O 18, quando você faz lá, ele... E aí permita eu colocar assim, ó, A. Aí aqui vai ficar 9 vezes 2, ok. Ele disse que isso é um número inteiro, né? Isso aí é um número inteiro. O que você pode afirmar? Letra A, um número A dividido por raiz de 2, tá? A dividido por raiz de 2. A dividido por raiz de 2. Se você pegar ali, né, o A, quem seria o A? Ou quem pode ser o A? Raiz de 2. Ele pode ser raiz de 2. Não é verdade? O A pode ser raiz de 2. Quem mais? Pode ser qualquer número par, né, Carlos? Oi? Pode ser qualquer número par, não, né? Qualquer, por exemplo, aqui eu peguei a raiz de 18, a raiz de 8, a raiz de 18 também. Perfeito. Vamos pegar, boa ideia, Edmar. Raiz de 18. Né? Vamos pegar aí o raiz de 2 A e o raiz de raiz de 8 18. também daria. Perfeito, raiz de 8. Ele pode ser 3 raiz de 2? Oi? Ou seja, Ele pode ser 3 raiz de 2? Pode ser 3 raiz de 2, né? Aqui pode ser um K raiz de 2, né? Aqui pode ser um K raiz de 2, ok. Aí quando a gente pega ali, ó, e divide, faz essa divisão. No primeiro caso, daria 1. Vou chamar essa divisão de D, que o D daria 1. No segundo caso aqui, o D daria, né, 9. Daria 3, né? Aí ele fala assim, ó, um número racional cuja representação decimal é uma dízima periódica. Né? Errado. Aí aqui é que tá, né? Agora, olha aqui, ó. Um número irracional. Um número racional cuja representação decimal não é uma dízima periódica. Poderia ser. Poderia ser. E aí eu quero colocar uma interrogação bem nesse aqui, tá? Poderia ser esse também. Um número racional ou irracional a depender apenas do valor de A. Um número inteiro. Poderia, não poderia. Não. Oi? Poderia? Mas será que ele vai ser sempre um número inteiro? Como isso aqui é 3, isso aqui é 3A raiz de 2, o A poderia ser raiz de 2 sobre 3. Não, é porque o inteiro limita muito, né? Poderia ser raiz de 2 sobre 3, concorda? Raiz de 2 sobre 3. Se o A fosse raiz de 2 sobre 3. Certo. Né? Aí lá continuaria sendo inteiro. Qual foi o problema aí? Gente, ele poderia ser, dependendo do A que você pega, a letra A, ele poderia ser a letra C e esse O aqui, ó. O que significa esse O? Que é os dois. Não necessariamente os dois. Porque se ele for racional, tá certo. Sim ou não? Sim. Se ele for irracional, tá certo. Também estaria. Ou os dois, né? Os dois não tem como, né? Por conta da... Entenderam a ideia? Então, por isso que eles tiveram que anular a questão. Mas a questão é bacana, né? A questão é bacana, é porque eles não trabalharam com todas as possibilidades ali, mas se ele coloca da maneira que nós pegamos aí, colocasse ali o A como sendo, por exemplo, raiz de 2 sobre 3 e tal, ele conseguiria chegar num... Porque se você pega, ó, vamos pegar o K raiz de 2, que sempre vai ser um K raiz de 2, né? O A. Aí esse K raiz de 2, quando você pega ali e multiplica lá por 3 raiz de 2, ele vai ficar K
vezes 3 vezes 2. Então, vai ficar 6K. Esse K, ele, para que seja inteiro, né? Para que isso aí seja inteiro, esse K ele pode ser muita coisa. Então, por exemplo, se esse K ele fosse ali 1/9, ou se ele fosse 1/7, aí você vai ver que ele poderia ser uma dízima periódica, você vai ver que ele poderia cair numa dízima não periódica, entendeu? Então, ele poderia colocar simplesmente como sendo um número racional aí. Entendeu? Esse A sobre a raiz de 2. Né? Ele poderia colocar dessa maneira. Né? Ele poderia colocar que aí ficaria tranquilo. Entenderam a ideia? Eu só não entendi porque a D tá passível de erro. É porque em raciocínio lógico, o ou, para ele ser verdadeiro, basta que pelo menos um seja. O ou, nós vimos em conjunto que A ou B é tudo isso aqui, ó. É somente A, somente B ou os dois. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se for racional, a D está correta. E ele vai ser sempre racional. Então, a D está correta. Então, você tem pelo menos A e D correta ou C e D correta. Entendeu a ideia? Por isso que ela foi anulada. Beleza? Uhum. Meus queridos, próxima questão. Está na página aí 375. Olha o que ele fala aí nessa questão. Considerando as propriedades das operações fundamentais dos números inteiros, racionais e irracionais reais, julgue os itens a seguir. Todo conjunto não vazio de números inteiros positivos possui um menor elemento, isto é, se S é um conjunto de números inteiros positivos não vazio, então existe Szinho pertencente a S, tal que Szinho é menor ou igual a X, para todo X pertencente a Szão. Essa mesma propriedade é também válida para conjuntos não vazios de números reais positivos. E aí? Ele está dizendo que qualquer conjunto que você pegar, você vai encontrar um número menor que qualquer elemento que está lá. Que está dentro do próprio conjunto. Aí ele está falando aqui, ó. Gente, quando eu pego o conjunto dos números inteiros positivo, essas daqui. quem é o conjunto dos números inteiros positivos? Vai ter que olhar. Deixa eu ver quem está com o áudio ligado aqui para mutar. Meus queridos, e aí? Quando eu pego o conjunto dos números inteiros, né? Números inteiros positivos, né? Números inteiros positivos. Quais são os números inteiros positivos? Concorda? Ele está dizendo que possui um menor elemento, isto é, se S é um conjunto de números inteiros positivos não vazio, então existe um Szinho pertencente a S, tal que Szinho é menor ou igual a X, para todo X pertencente a Szão. Está correto isso aí? Por exemplo, se eu pegar esse conjunto até aqui, ó. Eu acho que não, por causa do 1. O 1 não vai ter, porque ele excluiu o 0, né? Mas ele está colocando aqui menor ou igual. E aí? Tá valendo o que ele disse ou não? Se ele colocou a propriedade como menor ou igual, acredito que sim. Porque Sim, ou ele até vai aí tá ser. ok, né? Uhum. Aí ele está dizendo que essa mesma propriedade é também válida para os conjuntos não vazios de números reais positivos. E aí?
Aí não, porque vai ter uma infinidade de números aí. Olha Não tem só. como fazer essa definição. Exatamente. Como você tem uma infinidade de números, né? Porque observe que o Z ele é limitado inferiormente. Ele tem um limite inferior, né? Então, ele tem um limite inferior. E o conjunto dos números reais, positivos e excluindo zero. Ele tem um limite inferior, gente? Então, aí vai ser o que o colega falou, né? Vai ter Ele uma é, infinidade. exatamente, ele é limitado. E pelo fato dele ser limitado, não vale essa propriedade. Fez sentido? Fez sentido. Olha a segunda afirmação aí. O item de número Mas 52. essa é difícil. Essa 51 é Não, é difícil. difícil. Essa 52 também não é muito... Olha só. Por isso que a gente vai discutir. No conjunto dos números inteiros, o algoritmo da divisão garante que, dados os números A e B, com A diferente de zero, existem números inteiros Q e R tais que... Ele só está enunciando o algoritmo da divisão, tá, gente? Que B é igual a Q vezes A mais R, ou seja, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E que o resto varia de zero, maior ou igual a zero, e aí vai ser zero quando você consegue dividir, né? Quando é divisível, e vai ser menor que o módulo de A, ou seja, ele está considerando o A, inclusive, negativo, tá? Está considerando inteiro. O número Q é o quociente, e R é o resto da divisão de B por A. Já no conjunto dos números racionais, dados x e y com x diferente de zero, é sempre possível encontrar um número racional z, tal que y é igual a x vezes z. Isso é, o resto da divisão de y por x seja igual a zero. Certo ou errado? Ou seja, É com o conceito da dízima? exatamente. Quando né? você pega números racionais aí, quando você pega o conjunto dos números racionais, A dividido por B, ou você vai ter um número periódico, não é isso? Né? Uma dízima periódica ou infinita, né? Finita ou infinita. Se é finita, ok. Se é infinita, né, você vai ter ali um período. É o que acontece o seguinte, meus queridos, olha só. Quando a gente pega 16 e divide por 3, tudo bem? No conjunto dos números inteiros, isso aqui dá 5, dá 15, sobra 1, ok? Aí, o que acontece no conjunto dos números racionais? Você continua dividindo. Né? Vai dar 9, vai ficar 3, 3. Ou seja, isso aí é possível, né? Você escrever esse número de tal maneira que você consiga dividir o resto, seja quanto? 0. Então, quer dizer que o item está correto. Fez sentido isso? Ok. É igual a gente, quando está trabalhando com divisão euclidiana, e pergunta para os meninos, quanto que vou colocar 16 dividido por 5. Aí eles falam 3,2. Aí você, eu não defini o conjunto, não defini se é só inteiro, não defini isso. Então, observe que ele está falando do conjunto dos números racionais. Tudo bem? Beleza, beleza? Olha o 53. Se A, B e C forem números reais, tais que 2A ao quadrado menos AB mais 3AC é diferente de zero. Então, isso daí acontece. Ele está pegando denominador diferente de zero. Essa é boa, né? O que ele está fazendo aqui, ó? O que está E é uma acontecendo? proporção, né? Você coloca o 2B em evidência, né? Não é isso? Aí vai sobrar, ó, 2A, né? Vai sobrar 2A. Vai sobrar menos B, né? Menos B. E vai sobrar mais 3C. Aí embaixo, você coloca o A em evidência. Vai sobrar 2A menos B mais 3C. Como ele garantiu que esse carinha aqui é diferente de zero, ou seja, o denominador é diferente de zero, então tanto A é diferente de... Para que esse produto seja diferente de zero, ou A é diferente de zero, ou esse é diferente de zero. Então,
Vai sobrar 2B sobre A. Isso quer dizer que o item 53 está correto. Dúvidas aí? Professor, Sim? não tem a necessidade de definir que o A era diferente de zero também, não? Não, não tem. Por quê? Para que aquilo ali seja diferente de zero, aí o produto tem que ser diferente de zero. Aí você lembra lá da ideia do ou? Sim. Então, aí quando você coloca ali em evidência, quando inclui a ideia do ou, você está incluindo a possibilidade dos dois serem diferentes de zero. Ah, sim, beleza. Beleza? Meus queridos, 54. 3/4 menos 5/6 mais 7/9 é igual a 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado. Só é verificar, né? Verifica, tira o MMC. O MMC aqui é 36, então ok, que é o 6 ao quadrado. Aí 36 por 4 dá 9, dá 27. 36 por 6 dá 6, 30. E 36 por 9 dá 4, 28. Isso aí vai ficar, ó, 55 menos 30. E, de fato, é o 5/6 ao quadrado. Quer dizer que o item 54 está correto. Dúvidas aí? Item bacana esse, né? Tranquilo. Item 55. O produto de dois números racionais, olha o que a gente discutiu, é sempre um número racional. Até aí, certo, né? Certo. O mesmo é válido para números irracionais. O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Errado. Errado. Gente, então, ó, observe que a partir de discussões que a gente faz, isso vai facilitando a tua vida e você vai ganhando itens, né? Então, fizemos 5 itens aí, referentes a conjuntos, Professor, operações, assim vai. Pode O falar. senhor poderia repetir a 52, por favor, que eu não Posso. entendi o finalzinho dela. Tá, ele falou assim, ó. Carlos, a 51 também, por gentileza. Tá. Na 51, ele falou do conjunto dos números inteiros. E toda vez que você pegar um número, você vai encontrar um número menor ou igual a ele. Ok? Então, você consegue definir lá dentro daquele conjunto um número inteiro que é menor ou igual a ele. Ok, você consegue ver ali. Por exemplo, se eu pego o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, eu consigo dizer que o menor é 1. Tudo bem? Ok. Agora, quando você vai para o conjunto dos números reais, positivos, qual é o menor? Não sabemos. Por quê? Não existe, não é, é ilimitado, né, professor? Exatamente. Como não tem um limite nem Ok. mínimo nem máximo, então a gente não consegue dizer. Fez sentido? Beleza. Maravilha. Meus queridos, e no caso do item 52, foi o seguinte. Quando você define a divisão para números inteiros, então você trabalha com dividendo inteiro, divisor inteiro, quociente inteiro, resto inteiro. Tá? E aí, o resto vai variar de 0 e vai ser menor que o divisor, né? Agora, quando você está trabalhando com divisão de números racionais, o que acontece? Com a pergunta, professor, como é que o senhor falou? Vai dar aí? racional, né? Quando você está trabalhando com divisão de números racionais. Aí, quando você fala assim para mim, vai dar racional, quer dizer que o resto é quanto? Menor que o divisor, né? Mas na divisão de dois racionais, o resto é quanto? 0. É 0. Porque 16 dividido por 3 vai dar 5,33333, resto 0. Na divisão de 15 por 6, vai dar onde o resto é 0. Entendeu a ideia? Entendi. Beleza, beleza. Vamos que vamos, meus queridos. Dando continuidade aí, ó. Divisão euclidiana. Na divisão euclidiana, quando ele fala de divisão euclidiana,